Amém, queridos. Bom dia para todos, graça e paz para o seu coração. Se você quiser, abra comigo aí inicialmente, Salmo 90, verso 12. É um versículo muito conhecido, não é? Talvez muitos de vocês já até pregaram esse texto. Mas eu gosto de pensar no conceito que está aqui. Salmo 90 é o famoso Salmo de Moisés. Normalmente a gente fala Salmo, a gente pensa em Davi, mas esse aqui é do Moisés, não é? E ele fala assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Moisés foi um homem que teve, de certa forma, assim, uma vida bem longa. Inclusive, nesse salmo, ele chega a dizer que aqueles que vivem muito, vivem 70, 80 anos, não é? Acho que depois disso é muita misericórdia de Deus, muita longanimidade de Deus. Mas Moisés chegou aos 120 anos, e a Bíblia fala assim: não escureceram os seus olhos, nem abateu-se o seu vigor. Eu quero essa bênção. E é interessante, a gente pode dizer que a vida de Moisés tem 3 fases, e, na verdade, muitas vezes a nossa vida realmente ela funciona em ciclos, né? Deus é um Deus de ciclos. Quando você pensa na semana, quando você pensa no conceito das estações, não é? Na Jocum, a gente tem até um ensino que a gente fala os 3 Cs, que é ciclos, círculos e circuitos. Ciclos têm a ver com tempo, círculos com relacionamentos e circuitos com lugares que você vai. Mas a vida é feita, assim, de ciclos. A vida de Moisés teve 3 fases fundamentais. Os seus primeiros 40 anos, lá no Egito, culminou de uma forma bem trágica, não é? Num homicídio, quando ele comete um assassinato daquele egípcio, se torna, inclusive, um fugitivo. Essa primeira fase ele queria fazer a coisa na força dele, no braço dele, queria ser o libertador, queria tanto ser o líder e o libertador que ele chegou a matar por isso. Depois vem a segunda fase de Moisés, quando ele está lá no deserto, no exílio. Ele desistiu de tudo, eu não posso. Do eu posso, ele foi para o eu não posso, né? E depois, aos 80 anos, quando ele recebe o seu chamado, veja bem, quantos aqui tem menos de 80? A esperança para você, né? Aos 80, ele recebe o chamado, e realmente ele obedece ao Senhor, acaba se tornando o homem mais manso da face da terra, o homem mais fácil para Deus. Pensa numa pessoa fácil para Deus. Moisés se tornou assim. E aí é o Deus pode. E Deus, através da sua vida, com um braço forte, mão estendida, sinais, prodígios, maravilhas, libertou mais de 3 milhões da escravidão lá no Egito. E Moisés, apesar de ter começado o seu chamado bem tarde, mas se teve um homem que aprendeu realmente a avaliar a sua história, a avaliar as fases da sua vida, esse homem foi Moisés. Então ele fala isso aqui: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio, aprender com a nossa história. Você viver e não aprender é uma tragédia. Uma vez ouvi alguém dizendo que tem pessoas que elas não amadurecem, elas só envelhecem. E uma das maneiras principais da gente aprender com a nossa história é através de uma avaliação, não é? Uma avaliação sincera. E é isso que eu quero propor bem rapidamente com você aqui nessa manhã. A vida exige momentos assim de reflexão, de avaliação, não é? De certa forma, a vida de muitos, às vezes, não é nem a nossa vida perto da eternidade, uma vida que não é longa, que é curta. Então, é muito importante a gente viver intensamente para Deus, não é? E de uma forma sábia, contando os nossos dias dentro de uma perspectiva do reino de Deus.
eu gostaria de compartilhar com você alguns diagnósticos que Jesus fez da igreja. É interessante, em muitas parábolas que Jesus conta, a gente percebe isso, ele dando uma radiografia da igreja. Quando você, por exemplo, estuda a parábola do bom samaritano, a partir de uma pergunta que foi feita por um religioso, um príncipe, ele tinha uma profunda incerteza, não é, em relação sobre a sua vida eterna, e Jesus começa a falar sobre vida, sobre obedecer os mandamentos, e ele pergunta: quem é o meu próximo? Não é? Ama o seu próximo, ele: quem é o meu próximo? E Jesus então conta essa parábola do bom samaritano, mas ao mesmo tempo ele estava dando realmente um retrato, uma radiografia profunda da igreja, não é? Quando fala sobre o comportamento do sacerdote, do levita, não é? E depois de um samaritano, que era aquela pessoa que tinha a menor expectativa de fazer a diferença, mas foi a pessoa que fez toda a diferença naquele homem que estava ali caído pelo caminho. Mas talvez o principal diagnóstico que Jesus fez da igreja está em Apocalipse. Eu gosto muito do livro de Apocalipse. Lógico, você pode ler o Apocalipse com uma expectativa escatológica, não é? Tem muito de escatologia no livro do Apocalipse, isso é bom, não é? Mas a escatologia nos leva para um território que você precisa muito saber lidar com a especulação humana, não é? Ou seja, a gente precisa de ter muita humildade, né? Quando você trabalha assim com escatologia, com especulação, você tem que ser muito humilde, porque a gente não sabe direito como essas coisas vão, na verdade, se descortinar, como elas vão acontecer. Mas você também pode ler o livro de Apocalipse com uma expectativa redentora. Tudo aquilo que se perdeu em Gênesis é restaurado em Apocalipse. Esse realinhamento final da terra com a eternidade, Jesus como o alfa, o ômega da criação e da redenção, aquilo que não foi redimido pelo sangue vai ser redimido pelo fogo, os agentes da purificação. Eu não acredito no fim do mundo ou no fim, não é, eu acredito na redenção da terra. O plano de Deus vai se convergir. Aquilo que ele planejou lá antes da queda do homem, as coisas vão convergir ali e realmente elas vão fluir. A vontade de Deus vai prevalecer. Mas uma das coisas assim que eu acho muito importante no livro de Apocalipse é que estabelece, o livro de Apocalipse começa com aquela lógica estabelecida por Pedro, e Pedro fala assim, que o juízo começa pela casa de Deus, não é? Sempre começa pela igreja, depois Israel, as nações, não é? Deus vai alinhando e passando a régua realmente em todas as coisas. Esses são os relógios de Deus, né? Se você quer entender o que Deus está fazendo, é importante você olhar para a igreja, olhar para Israel, olhar para as nações, são os relógios de Deus. Mas eu quero me ater com você na abordagem que Jesus fez quando ele se dirige a essas 7 igrejas da Ásia, uma abordagem profética, dinâmica da igreja em qualquer época. De alguma forma, cada pessoa, em qualquer época da história, pode se identificar com essa abordagem que Jesus está fazendo. Então, imagina, se Jesus fosse escrever uma carta para você, em relação aos últimos anos da sua vida, ou se ele fosse escrever uma carta para essa igreja, qual seria o conteúdo dessa carta? O que conteria nessa carta? Então, da estrutura dessas 7 cartas que Jesus escreveu às 7 igrejas que estão na Ásia, eu tirei esses 7 tópicos, lógico, estou pegando aqui uma carona
nessa estrutura que o mestre estabeleceu, não é? E eu quero compartilhar isso rapidamente com você. São 7 coisas importantes para uma avaliação da nossa vida. Lembrar os feitos, avaliar a história, amar a correção, celebrar a fidelidade, projetar o futuro, calcular o preço e discernir o momento profético. É o que está escrito ali. Você pode ir acompanhando os tópicos. O primeiro ponto é esse: lembrar os feitos. Em Apocalipse 2:2, Jesus fala para a igreja de Éfeso: eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência. Na verdade, quando você olha para todas as igrejas, Jesus, ele sempre fala isso: eu sei as tuas obras. Inclusive Moisés, nesse salmo, no verso 17, ele fala: confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Então, se tem uma coisa que de fato é muito importante para Deus, é o que nós estamos fazendo para Ele, a nossa dedicação, as nossas obras. A Bíblia afirma que tudo debaixo do sol é vaidade, porém a nossa obra nele, a Bíblia fala assim, não é em vão. Ou seja, quando nós alcançamos esse entrosamento da obra de Deus em nós, com a nossa obra em Deus, na verdade, não é que nós fazemos a obra de Deus, mas, essencialmente falando, nós somos a obra de Deus, nós estamos em construção, mas ninguém pode tirar de nós aquilo que nós estamos fazendo para o Senhor. Ninguém pode tirar de você isso, esse galardão é seu. Horas e horas de devoção, oração, pregação, evangelismo, a sua dedicação, a forma como você tem exercido, inclusive a sua profissão, porque toda profissão é sacerdotal, é sagrada, não é? E toda profissão, quando exercida para a glória de Deus, é sagrada e realmente vai glorificar o projeto de Deus na sua vida. Eu gosto muito quando Paulo fala em 1 Coríntios 15, 58, ele fala: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Então, lembrar os feitos, esse exercício de memória, lembrar os feitos, produz fé, produz certeza na presença de Deus. Porque ele é a razão dos resultados que nós estamos obtendo. Lembrar os feitos deve nos exortar a manter o ritmo, incentiva a firmeza, disciplina, intensidade devocional. Não é? Quando a gente vê um vídeo como esse que nós vimos aí agora, de Angola, não é? Tudo que foi feito, quantos atendimentos, quantas pessoas abordadas, quantas pessoas ministradas dentro de uma necessidade real, sentida, não é? Lembrar os feitos também produz um discernimento cada vez mais claro do nosso chamado, da nossa identidade ministerial, não é? Da nossa área de convergência. Você começa a lembrar as coisas que você já fez para Deus, você fala: puxa vida, é isso mesmo, é nessa área, dessa forma, é nesse dom que o Senhor quer me usar. Lembrar os feitos também produz alegria, esperança, traz aquela adrenalina espiritual, e isso não é só bom, é vital, porque a alma se nutre de esperança. Isso sempre vai gerar um testemunho profético e inspirador. Lembrar os feitos também tem a ver com situações que nós suportamos, aprendemos, superamos, transformamos, ultrapassamos limites físicos, ministeriais, teológicos, geográficos. Você foi além. Então, vamos acumulando um saldo, um depósito formado por essas excelentes memórias, essas boas lembranças. Lembrar os feitos também reforça o grande valor que precisa ser dado aos pequenos começos, às pequenas responsabilidades. Porque, apesar de Deus ser infinito na sua grandeza, Deus não é megalomaníaco, Deus não tem mania de grandeza, Ele não se impressiona com as coisas grandes e volumosas desse mundo. Deus não está impressionado com o Neymar, o jogador mais caro, o melhor artista, o homem mais rico. Não, Deus se impressiona mesmo com pessoas que são fiéis no pouco. Talvez
muitos ministérios a partir dessa igreja que estão começando. Quando iniciou, puxa vida, começou pequenininho, mas alguém pagou o preço, alguém foi fiel numa pequena responsabilidade, num pequeno começo. E se você é fiel no pouco, com certeza o muito vai vir. Curiosamente, para todas as igrejas, Jesus repete isso: eu sei as tuas obras, boas ou más, certas ou erradas, aprovadas ou reprovadas, palha ou rocha. Jesus sabe mesmo quais são as nossas obras, elas contam diante de Deus. Éfeso, ele fala assim: eu sei as tuas obras, trabalho, paciência, não pode sofrer os maus, puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não são, sofrestes, tens paciência, trabalhaste pelo meu nome, não te cansastes. Para Esmirna, ele fala: sei as tuas obras, tribulação, pobreza, mas ele fala assim: mas tu és rico. A blasfêmia dos que se dizem judeus e não são. Pérgamo, ele fala: não negaste o meu nome. Ou seja, eles não se intimidaram, não se envergonharam, não se amedrontaram diante dos desafios. Tiatira, ele fala sobre o amor, o serviço, a fé, a paciência, e ele fala assim: as últimas obras são mais do que as primeiras. Sardes, ele fala: não achei as tuas obras perfeitas. Não achei as tuas obras perfeitas. Filadélfia, ele fala: tendo pouca força, guardaste a minha palavra. Laodiceia, uma igreja num processo de esfriamento. É muito importante nós entendermos que Deus é um Deus memorial. Ele celebra os feitos, seja por ele ou por nosso intermédio. A gente pode observar vários exemplos assim na Bíblia, como a criação e o memorial do sábado, não é? A adoração e o memorial das Escrituras. Lembra aquela irmãzinha que ungiu Jesus, preparando ele para a sua morte? Jesus falou: olha, onde o evangelho for pregado, vai ser contada essa história em memória dela. Deus é um Deus memorial. A redenção e o memorial da ceia, não é? Por que nós fazemos esse memorial da ceia? Não é? Celebrando aquilo que Jesus fez por nós até que ele venha. Lembrar os feitos. Esse exercício de memória é muito importante. Isso está na estrutura das cartas que Jesus está escrevendo à igreja. O segundo ponto é esse: avaliar a história. De certa forma, vamos dizer assim, lembrar os feitos é fácil, é gostoso, é empolgante, não é? A gente se alegra, e às vezes até aqueles momentos assim de muito sofrimento, dificuldade, os apertos que a gente passa, depois você faz até piada daquilo, não é? É bom, é gostoso. Agora, avaliar a história já é bem mais difícil, às vezes traumático. É um outro tipo de conversa, é aquela conversa séria com a nossa consciência, muitas vezes envolve um mapeamento doloroso, a gente enfrentar algumas coisas que para nós ainda são difíceis. Para isso, nós precisamos de um equilíbrio entre graça e responsabilidade, porque é muito, muito importante, irmãos, na nossa trajetória, porque às vezes temos situações difíceis, infelizes, nós precisamos aprender a nos perdoar, mas também aprender a assumir os nossos erros, não é? Então, graça e responsabilidade é muito importante. Avaliar a história também jamais deve nos levar a nos portarmos como juízes do corpo de Cristo, não é? Às vezes algumas pessoas, quando têm que avaliar a própria história, começam a culpar todo mundo, culpa a igreja, não é? Culpa os outros, e não é por aí, não é? Avaliar a história também vai além de lembrar dos feitos, mas fala de lidar com os nossos pecados, desvios, fracassos, traumas, decepções, cisões, não é? Envolve, às vezes, alguns aspectos difíceis, negativos, lidar com as memórias dolorosas, sentimentos angustiantes, escolhas pecaminosas, caminhos tortuosos, feridas que ainda não
cicatrizaram, frustrações não absorvidas, relacionamentos que ainda nos constrangem, tragédias que nos perturbam. Quando a gente fala sobre avaliar a história, às vezes não é fácil, exige muita coragem, exige humildade, exige uma disposição de superação, aperfeiçoamento. Então, às vezes, é importante nos perguntarmos onde nós nos perdemos. Lembra quando Jesus ele fala para a igreja de Éfeso, ele fala assim: lembra-te de onde caístes. Lembra-te de onde caístes, arrepende-te. De repente, onde foi que você perdeu a sua unção ministerial? Em que lugar do Jordão espiritual você perdeu o seu machado? Avaliar a história também fala de um reencontro com o propósito de Deus, um alinhamento com o nosso DNA ministerial, como ele fala à igreja de Éfeso, antes que o seu castiçal seja removido, não é? Então, Jesus ele faz um diagnóstico objetivo. Para algumas igrejas, ele chega a dizer assim: eu tenho contra ti. Tenho contra ti. Onde é que, de repente, Deus está tentando nos parar? O que ele tem contra nós? Éfeso, ele fala: olha, deixaste o teu primeiro amor. E ele começa a falar sobre essa falta de zelo. Para Pérgamo, ele fala sobre a doutrina de Balaão, os tropeços da imoralidade, não é? Fala lá sobre a doutrina dos nicolaítas, que eu aborreço, essa graça abusiva. O que é a doutrina dos nicolaítas? É você fazer da graça de Deus um pretexto para violar a lei, para a sua irresponsabilidade. Tiatira, ele fala: toleras Jezabel, manipulação espiritual, a falsa profecia, aquele controle humano que extingue a ação do Espírito de Deus, a prostituição da verdade, da identidade, do propósito. E Jesus fala assim: dei-lhe tempo para que se arrependesse, e não se arrependeu. Para Sardes, ele fala: tens nome de que vive, mas está morto. Às vezes vivendo de algumas experiências só do passado, uma falsa realidade. Laodiceia, ele fala de uma igreja morna, enganada pelo amor às riquezas, e vem um diagnóstico trágico. Quando Jesus dá o diagnóstico de Laodiceia, é terrível. Ele fala: desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Só faltou dizer que era corintiano. Não é brincadeira. Mas uma igreja literalmente apostatada. Jesus estava do lado de fora, não é? Ele fala que eis que estou à porta e bato. Veja bem, ele estava do lado de fora tentando entrar. Morno não é o frio que está esquentando, é o quente que está esfriando. Olha, talvez Jesus não tenha algo a dizer contra você. Talvez esteja tudo ok, mas talvez ele tenha. Talvez ele tenha. Terceira coisa é amar a correção e corrigir o coração. Depois de avaliar a história, nós precisamos de corrigir os nossos caminhos. Esse é o princípio da ceia. Examine-se o homem a si mesmo e tome da ceia. É interessante isso, não é? Paulo não fala: olha, examine-se o homem a si mesmo e, dependendo do que for, não tome. Não, ele fala: examine-se o homem a si mesmo e tome da ceia. Isso significa que a única alternativa que nós temos é resolver, corrigir, acertar, consertar, reconciliar. Tome da ceia. Ah, pastor, eu examinei, hoje eu não vou tomar a ceia porque eu não estou muito bem. Olha, essa não é uma alternativa bíblica. Resolva o que você tem que resolver, tome da ceia. A questão não é apenas a gente seguir em frente, mas nós precisamos de seguir em frente com as coisas resolvidas. Eu fico, às vezes, pensando, eu vou em muitos lugares, a gente tem contato com tanta gente, por que tantas pessoas se estagnam? Se encontram num teto baixo, nunca passam dali? Por que muitos líderes, eles sobem até um certo ponto e depois entram em decadência?
Por que tantas pessoas vivem numa rotina de altos e baixos? Uma das principais respostas é essa. São pessoas que estão tentando prosseguir sem resolver situações críticas, sérias. Em algum momento das suas vidas, eles rejeitaram a correção e até mesmo insistiram no erro. Por que quanto mais algumas pessoas caminham, mais elas se sentem perdidas? Veja bem, um pequeno desvio no início, um ângulozinho, por menor que seja, que te defasa do caminho que você tem que seguir, lá na frente vai te levar para um outro lugar muito distante de onde você tinha que chegar. Por que algumas pessoas caem no esgotamento? Hoje, é tão comum a gente ouvir falar em burnout. O cara queimou, não é? Estressou, deprimiu, desgastou além da medida. Por que tantas pessoas caem no esgotamento? Simplesmente porque estão acelerando as suas vidas com a âncora lançada. Como diz o corinho, solta o cabo da nau. Tem que soltar as amarras, tem que liberar as âncoras, tem que remover esses pesos, aquilo que te impede. Porque se você está com a âncora lançada e você acelera a nau, é muito esforço e nenhum avanço. Uma hora você vai soltar fumaça, vai pifar. Então, Jesus ele estabelece uma mensagem de correção muito clara para várias dessas 7 igrejas. Éfeso, ele fala assim: lembra-te de onde caíste. A mensagem é clara: não ignore a sua queda, não prossiga dessa forma, senão o seu castiçal vai ser removido, a sua lâmpada vai apagar, você vai se tornar irrelevante. Pérgamo, ele fala: arrepende-te, decida pela mudança, senão eu vou pelejar contra ti com a espada da minha boca. Veja bem, a Bíblia não está dizendo que é o diabo que vai atacar, é Deus que vai colocar a mão no peito e parar a pessoa. Tiatira, ele fala: o que tendes, retém até que eu venha. Ou seja, não negocie os seus valores, os seus dons, não enterre os seus talentos, não abra mão das promessas de Deus. Eu gosto muito quando lá em Provérbios a Bíblia fala assim: compra a verdade, não a vendas, a disciplina, a prudência, a sabedoria. Tem coisas que elas custam, tem um preço. Eu acho interessante, tem algumas pessoas que elas chegam: pastor, ora por mim e transfere a sua unção para mim. Essa sei o quê? Preguiça espiritual? O que é isso? Olha, é importante pagar o preço. Alguém já disse: quem não está disposto a pagar o preço não vale muita coisa. É importante pagar o preço. Tem coisa que nós temos que comprar e não negociar, reter. Veja bem, não se ofenda com a correção. Não se ofenda com a correção. É uma coisa que a gente tem que aprender. Não resista à verdade. Eu sei que é difícil dar um amém para isso, mas se tem algo muito importante, é sermos corrigidos, corrigir o nosso caminho, resolver o que tem que ser resolvido. Tem muitas pessoas assim que elas são até doutrinadas, vamos dizer assim, a se desconectar do passado, mas isso pode ser muito irresponsável e pode vir até através de uma desculpa, assim, bem religiosa, tipo assim: as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Jesus não é para você fugir da sua realidade passada, Jesus é para você enfrentá-la da maneira certa, com os princípios certos, não é? Exercendo realmente a nossa habilidade de responder a essas tortuosidades da nossa vida pregressa. Resolver o que tem que ser resolvido, soltar as âncoras. Quarta coisa é celebrar a fidelidade. Amar a correção em si mesmo já valoriza, já celebra a fidelidade. O clamor do salmista, e a gente vê em muitas fases da Bíblia, realmente, essa busca por pessoas fiéis. Fidelidade e raridade. No Salmo 12:1,
O salmista fala assim: salva-nos, Senhor, porque faltam os homens bons, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. São poucos os fiéis. Se tem uma coisa assim que eu prezo muito no meu relacionamento, principalmente com as pessoas que andam comigo, é lealdade, fidelidade. É impressionante o poder da lealdade, o poder da fidelidade. Uma oração que eu gosto de fazer, realmente, por líderes espirituais, é: Senhor, dá para essa pessoa homens e mulheres fiéis. E, realmente, eu vou te falar, quando você tem, assim, uma pessoa de confiança, leal, fiel, rapaz, é bom demais, é um negócio que você tem que celebrar realmente. Mas, lógico, nós devemos celebrar a fidelidade de Deus, a fidelidade dos nossos líderes, porque Deus tem levantado pessoas assim, e é isso que vai fazer toda a diferença. Não é? Até as pessoas que eu ando sempre, eu prefiro muito mais um liderado, vamos dizer, que inclusive tem até a liberdade de discordar de mim, às vezes até quebrar o pau, não é? Eu sempre falo: olha, não tem problema, não é? O que você não pode fazer é falar pelas costas, seja leal. Se você discorda de alguma coisa, é normal a gente ter pensamentos diferentes. Olha, se você discorda do seu líder, vai lá, quebra o pau com ele, mas não fala pelas costas. Seja fiel. Não é verdade? É muito melhor uma pessoa autêntica, que tem a liberdade de discordar de você, do que um burrinho de presépio que fica lá, não é? Concordando aparentemente com você, mas o coração dela não está ali. Quer dizer que a pessoa concorda que ela está com você? Na verdade, você não consegue liderar uma pessoa sem você ter a conivência dela. Imagina, se eu falo assim com a pessoa: fique em pé, a pessoa fica em pé, mas dentro de mim eu estou sentado. Eu estou liderando essa pessoa? Não estou. Lealdade é algo essencial. É interessante, quando a gente lê lá em Jeremias 5, o livro de Jeremias, Ezequiel, foram fases assim muito complicadas, porque a nação vinha de gerações realmente se afastando de Deus, se prostituindo com os ídolos da terra. Eles estavam, na verdade, indo rumo ao castigo, ao cativeiro, ao desterro. E chegou um ponto, assim, do desespero de Deus, que Deus fala assim com o profeta: olha, anda aí pelas ruas de Jerusalém, vai pelas praças, vai por todos os lugares, pelos becos, pelos valados, e olha, se você conseguir achar um justo, se você conseguir achar um homem fiel, eu vou perdoar a cidade inteira, por causa desse homem fiel. Infelizmente, ele não achou. Quando lidando lá com as 10 tribos, procurei alguém que estivesse na brecha, alguém que tivesse o meu coração. A ninguém achei. Quando Sodoma e Gomorra estavam para ser subvertidas, Deus foi até Abraão, porque antes de Deus fazer um julgamento como esse, Ele sempre vai compartilhar o seu coração com alguém que Ele julga ser fiel, amigo. E é interessante a intercessão de Abraão, porque Abraão começa a falar: Senhor, eu te conheço, o Senhor é um Deus fiel, o Senhor jamais vai destruir o ímpio e o justo juntos, o Senhor não faz isso. Tá bom, Abraão, realmente, eu sou assim mesmo, eu sou fiel aos justos. Se tiver 70, o Senhor não destrói. E Deus falou: tá bom, se tiver 70, eu não destruo. Mas não tinha 70? Senhor, se tiver 60, 50, 40, você lembra? Mas não tinha. Você sabe o que causa a destruição de uma sociedade? Não é a impiedade dos ímpios, mas é a ausência dos justos. A ausência de pessoas fiéis, leais. Não é só, eu não estou dizendo de crente, entende? Eu não estou falando assim de ter crente no lugar, mas de ter gente realmente leal, fiel.
É isso que poupa uma sociedade. Essas pessoas são o sal da terra, a luz do mundo. Deus celebra a fidelidade. Se tem uma coisa que Deus celebra, e eu quero te inspirar a isso, seja leal. Seja leal. Às pessoas que Deus te confiou, aos seus líderes, seja leal. Não busque só assim, eu sou um crente, estou aqui na igreja. Não, seja uma pessoa fiel. Fiel. Tenha isso como princípio, não é? Como desenvolve essa índole no seu espírito, no seu coração. Deus é galardoador dos fiéis e Ele expressa isso dizendo: ao que vencer, dar-lhe-ei comer da árvore da vida, não receberá o dano da segunda morte, dar-lhe-ei o maná escondido, uma pedra branca com um novo nome escrito, darei poder sobre as nações, será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, farei coluna do templo do meu Deus, concederei que se assente comigo no meu trono. Celebrar fidelidade. Quinta coisa é projetar o futuro. Projetar o futuro sintetiza-se numa visão. Se tem uma coisa muito importante na Bíblia, é visão, não é? E graças a Deus pelos líderes visionários que Deus tem levantado, não é? Entender a vontade de Deus de uma forma prática, funcional. Eu gosto muito de estudar assim a maneira como Deus discipulou Abraão, por exemplo. Deus discipulou ele por esse sentido que é a visão. Deus fez dele pai das alturas, um visionário, não é? Sai da terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Veja bem, ele não tinha visto o lugar, ele não sabia o lugar, ele não sabia para onde ele ia, ele só sabia com quem ele ia. Te mostrarei. Depois Deus manda ele olhar para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, falou: olha, Abraão, até onde você estiver enxergando é seu. O que determina a sua e a minha herança? A nossa visão. Olha, se você enxerga que o seu mundinho aqui é isso, mas se você enxerga as nações, é as nações que Deus está te dando por herança. E realmente, Abraão enxergou muito mais do que ele podia fisicamente enxergar os limites da terra prometida. Depois Deus manda ele contar as estrelas do céu. Alguns teólogos falam que era durante o dia, né? Não sei, mas contar as estrelas do céu, assim será a sua descendência. Sempre um exercício da visão, não é? A maneira como Deus também trabalhou na visão de Jacó. Lembra, Jacó era um pastor, o cara que aprendeu o poder da visão no processo de multiplicação das ovelhas. Ele descascava as varas e colocava diante das ovelhas quando elas iam dar cria. E aquilo afetava a genética das ovelhas que estavam nascendo. Elas estavam parindo e se reproduzindo de acordo com a visão. O poder de uma visão. Uma visão, ela é constituída por princípios e estratégias. Princípios são imutáveis, estratégias são dinâmicas. Uma das coisas que destrói muitos ministérios é quando você engessa a estratégia e começa a comprometer princípios. Aí você está na contramão do processo. Alguns cuidados também, eu vejo assim, por exemplo, o que pode fazer uma empresa dar certo pode matar uma igreja. E o que pode fazer uma igreja dar certo pode matar uma empresa. É muito importante a gente saber como você lida com determinados princípios e determinadas estratégias que funcionam numa condição, mas não funcionam na outra. A visão precisa de ser sonhadora, realizável, criativa e objetiva ao mesmo tempo. É muito importante que a visão seja, sim, concretizável mesmo, não é? Senão você se torna só um sonhador. Mas a questão da esperança é fundamental, porque a visão traz esperança, traz um senso de destino, ativa esse senso de destino, de inovação na vida de muitas pessoas. Mas, resumindo, eu acho que é muito importante também, quando a gente fala de visão,
a gente aprender a pensar fora da caixa. Não é só pensar fora da caixa. Hoje, eu acho que o mundo está numa velocidade tão grande, se nós queremos estar na vanguarda, se nós queremos experimentar realmente uma unção apostólica no sentido de pioneirismo, de falar a linguagem da nossa geração, porque as coisas mudam realmente muito rapidamente, nós vamos ter que aprender a pensar fora da caixa. Nós estamos num planeta em rotação, nós não podemos engessar, a visão de Deus é dinâmica, o chamado de Deus é dinâmico. Os meios de comunicação, inclusive, estão produzindo mudanças drásticas e revolucionárias que desafiam a nossa cosmovisão. O conceito de nações está mudando. Não é? É impressionante hoje, quase que já não tem fronteiras. O mundo está caminhando em direção a uma homogeneização cultural, porque não tem mais fronteiras. Você sabe qual que é o maior país do mundo hoje, populacionalmente? Qual que é o maior país? Teoricamente seria China. Segundo maior? Índia. Terceiro maior? Aliás, sabe qual que é o maior país do mundo hoje? Facebook. Já passou dos 2 bilhões de habitantes essa comunidade. Facebook. O conceito de idioma está mudando. Sabe qual que é o idioma mais falado hoje no mundo, internacionalmente? Qual que é o idioma mais falado? No inglês seria o que eles chamam de Globish, que é um inglês globalizado, é uma terminologia para um inglês globalizado. No nosso caso aqui, seria o nosso inglês tupiniquim. Bom, o meu inglês é assim, é tupiniquim, mas eu viajo o mundo inteiro com ele. Eu dou um jeitinho, né? É o idioma mais falado, na Europa, na China, na África, na Índia. O conceito de riqueza está mudando, sabia? Você sabe que hoje tem um novo paradigma para os grandes milionários do planeta, como o Bill Gates, o Buffett. Esses milionários, inclusive, eles estão inspirando pessoas a darem fortunas para causas humanitárias. Porque só a ambição material não realiza ninguém, não é? Lógico, o dinheiro, vamos dizer assim, é um obreirão e tanto, é um ótimo servo, mas é um péssimo senhor. E se você coloca o seu pescoço debaixo de mamon, rapaz, eu vou te falar, você vai ser muito infeliz. Aliás, você só vai entrar em enrascada, porque o amor ao dinheiro, não o dinheiro, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É assim que muita gente compra a entrada para o inferno. Mas só ambição material não realiza ninguém. Jesus nos advertiu sobre aquela síndrome da prosperidade louca. Você lembra aquele homem que prosperou tanto, que ele falou, olha, eu vou derrubar os celeiros, construir celeiros maiores ainda, vou guardar tudo que eu tenho e tal, aqui está a minha segurança, alma, regala-te, desfruta de tudo, e de repente vem uma voz e fala assim, louco, hoje pedirão a tua alma, e tudo que se ajuntou, para quem será? Por isso que é tão importante a gente pensar não numa teologia da prosperidade, mas numa teologia da generosidade. Isso funciona. O conceito de igreja também está mudando. Estava conversando com o Alejandro Rodrigues, que é o líder da Jocum na Argentina, viaja o planeta, e isso é uma estatística mundial hoje. Para cada cristão que congrega, existe 1,5 que não congrega. Existe uma igreja e meia fora da igreja. Bom, na minha opinião, isso não é uma coisa saudável. Porque uma pessoa que não congrega, essa é a voz do relacionamento fracassado, da amargura, da decepção. O isolamento sempre peca contra a sabedoria de Deus, a gente sabe disso. Mas, veja bem, é o que está acontecendo. Nós temos que alcançar essas pessoas. O conceito de missões também está mudando, não é? Hoje,
já não é só um país alcançando os outros, não é? A quarta onda de missões é de todos para todos. Você vê missionários de todos os países do mundo, em todos os países do mundo, o mundo realmente ficou bem menor. O conceito das áreas de influência da sociedade, não é? Dessa redenção da vocação, não é? Esse conceito de sacerdócio, quando você estuda na cultura hebraica, o conceito de sacerdócio tem a ver essencialmente com a vocação. A cultura hebraica nunca fez essa dicotomia entre sagrado e secular no que tange a profissão. O sacerdote, inclusive, ele incorporava as principais profissões que fazem uma sociedade funcionar. Ele era o médico, ele era o juiz, ele era o investigador de polícia, ele era o cozinheiro, ele era o músico, não é? O sacerdócio, ele incorpora as principais profissões. Você quer um sacerdote assim, um sacerdócio mais poderoso do que um médico, do que um juiz? Não é? Então, o seu hospital onde você trabalha é o seu campo missionário, meu querido, faz a diferença ali. Se você está na área de governança civil, política, faz a diferença ali, não se corrompa, não é? Faça a diferença, exerça o seu chamado. Então, para multiplicar, nós precisamos de entregar o nosso legado a outros, através de uma liderança que coordena mais e controla menos, uma liderança mais sacerdotal, menos institucional, uma liderança que prioriza o caráter e investe no dom, uma liderança que tem como meta emancipar e não subjugar. Essa cultura de emancipação é fundamental para a maturidade e para o crescimento. A liderança que ensina mais do que prega, que educa moralmente. Quando você estuda sobre reforma, qual foi o grande segredo da reforma? Que eles transformaram os princípios bíblicos, colocaram isso no sistema de educação desses países. É isso que fez toda a diferença. Sexta coisa é calcular o preço. Projetar o futuro requer esse próximo passo, que é calcular o preço. Para Éfeso, não é? Jesus fala assim, pratica as primeiras obras, ou seja, recuperar o ritmo perdido. Esmirna, ele fala, não temas as coisas que tens de sofrer. E ele fala, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, tereis tribulação de 10 dias. Gente, às vezes faz parte, 10 dias. O diabo não vai ficar lá a vida inteira, não, é 10 dias. Jesus foi um pouco mais, que ele aguentou, 40, 40 dias. Mas é muito importante nós discernirmos as provas de Deus, porque quando você passa por uma grande prova, na verdade, Deus vai te projetar realmente numa outra plataforma de influência. Sempre vai ter um grande crescimento. Pérgamo, ele fala assim, sobre Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Ou seja, Jesus falou, olha, haverão adversários. Dentre muitas promessas que Jesus fez, ele garantiu, essa promessa é garantida. Você quer as promessas de Deus? No mundo tereis aflições, é promessa, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus disse, essas coisas eu vos disse para que em mim tenhais paz. É impressionante como até dentro de uma aflição você pode desfrutar de paz. Tiatira, ele fala, a todos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, outra carga vos não porei, ou seja, resistir às doutrinas que santificam o profano. Sardes, ele fala sobre pessoas que não contaminaram as suas vestes, mantiveram a pureza. Filadélfia, eles não retrocederam na fé. Então, é interessante, como é importante estarmos dispostos a pagar o preço. Se tem alguém na Bíblia que nos inspira isso, é o apóstolo Paulo. Quando Paulo estava sendo levado diante de reis, o testemunho dele para esse rei Agripa foi algo assim tão poderoso
porque ele começou a contar a experiência que ele teve com Jesus, não é? A visão celestial, seu chamado para ser um apóstolo para os gentios, e ele contou aquilo com tanta ênfase que o rei falou: rapaz, por pouco você não me converte. E Paulo falou: por pouco ou por muito, não só você, mas essas cadeias também. Quando ele estava em Éfeso, alguém chegou, um profeta, por nome Ágabo, era um profeta muito reconhecido, e esse profeta faz um ato, ele pega a cinta de Paulo, amarra as suas mãos, e fala: olha, o dono dessa cinta vai ser preso em Jerusalém, o Espírito Santo está falando isso, ele começa a profetizar sobre o dono da cinta, que era Paulo. Aí as pessoas vieram: Paulo, não vá para Jerusalém, o Espírito de Deus está dizendo que você vai ser preso lá. E Paulo fala assim: rapaz, o que vocês estão choramingando por minha causa? Eu estou pronto não só a ser preso, mas até dar minha vida em Jerusalém, se for necessário. Eu falei: rapaz, como é que você para um cara desse? Isso aqui dá ataque cardíaco em Satanás. Como é que você para um cara desse? E realmente, porque Jesus já tinha avisado ele: Paulo, você vai de cadeia em cadeia, você precisa desse tratamento, mas você vai glorificar o meu nome de muitas formas. E para a gente terminar, discernir o tempo. Veja bem, é muito importante uma compreensão dinâmica do momento espiritual que nós estamos vivendo. Você discernir realmente o ciclo da sua vida, a season, a estação da sua vida. Para todo propósito, há um tempo e um modo, e o coração do sábio vai discernir o tempo e o modo. O discernimento profético do momento espiritual, gente, é a inteligência de viver. Quando você pensa, por exemplo, em investimento, o que faz de uma pessoa um bom investidor? O tempo, o discernimento do tempo. É você comprar na hora certa, é você vender na hora certa. O que faz uma oração ser inteligente? É o discernimento do momento, do tempo. Quando você discerne o tempo, você faz a oração inteligente. Eu acho, assim, fantástico, em João, no capítulo 17, quando Jesus faz aquela oração sacerdotal, ele começa com essa declaração. Ele fala assim: Pai, é chegada a hora. É a primeira coisa que ele fala. Veja bem, não é o pai que está falando com o filho, dizendo: meu filho, olha, é chegada a hora. Não. É o filho que está dizendo para o pai: é chegada a hora. E quando você entende a hora, você vai fazer a oração certa. Você vai discernir o que está acontecendo com você. Você vai ser preciso. Quem não entende a hora, foge, dispersa, trai, nega, desilude. Foi o que aconteceu com os discípulos. Eles não entenderam o momento. Por mais que Jesus tentou adverti-los, eles não compreenderam. Quando você entende o momento de Deus, por mais difícil que seja esse tempo, porque muitas vezes a gente passa por momentos assim, a nossa vida é pontuada por calvários, por Getsêmanes. Jesus seria abandonado, traído, perseguido, preso, açoitado, humilhado, julgado, morto. Mas o discernimento do momento levou Jesus a essa oração estratégica, que foi como um escudo para todo o plano de Deus fluir na sua vida e na vida dos discípulos. Ele pôde dizer: a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Quando você entende o momento espiritual que você está vivendo, você pode dizer: o espírito está pronto. Qual é o momento que você está vivendo? Como pessoa, como família, como ministério, como igreja, qual é o tempo de Deus? Qual é a oração que você tem que fazer nesse tempo? Qual é a palavra que você tem que liberar para esse momento? Sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre a sua igreja? Qual é o tempo? Qual é o investimento que você tem que fazer agora?
Como Jesus disse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, curva a sua cabeça, em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo falar com você. É um momento de você fazer uma avaliação. Onde você realmente quer chegar? De que forma vale a pena você viver essa vida? Senhor, muito obrigado por esse tempo, pela sua presença aqui conosco. Obrigado porque o Senhor é o nosso Deus. Somos ovelhas do teu pasto. Nos apresentamos a ti, Senhor. Abrimos o nosso coração para aquilo que o Senhor quer realizar nas nossas vidas e também através das nossas vidas. Que o Senhor nos ajude a nos enxergar com os teus olhos. Como o Senhor fez ali com Isaías, se manifestando a ele pôde olhar para si mesmo, enxergando a si mesmo sob a revelação do Senhor. Vem, Senhor, sobre as nossas vidas. Nós queremos dizer sim, amém, para aquilo que o Senhor quer realizar. Somos a sua obra. Senhor, e queremos entender a importância, o significado desse tempo que nós vivemos e o significado da nossa vida para essa geração, o significado do nosso ministério para a nossa geração. Uma geração com tantas fraturas, tantas brechas, tantos entrando por um caminho de destruição, Senhor. Mas nós nos apresentamos diante do Senhor. Avalia-nos, trata conosco. Queremos dizer que o Senhor pode contar conosco em relação àquilo que o Senhor quer fazer, em relação àquilo que o Senhor deseja fazer. No nome de Jesus. Deus te abençoe.